Você sabia que o elenco do Flamengo é melhor do que 70% dos elencos da Premier League? Pois é, quem tem boca fala o que quer, né? Essa é a frase de José Boto, diretor da base de scout do Flamengo, que soltou essa pérola, né? Olha, rapaz, se eu soubesse que o Campeonato Carioca tinha tanta valia, acho que eu mesmo disputaria sozinho, porque, pô, pra levantar a autoestima, assim, do cara, bastou um carioquinha. Tá viajando, mas viajando legal, né, cara? Nem 20%, 10%. Elenco de Flamengo, de Botafogo, de Palmeiras não consegue competir nem com 10% das equipes da Premier League. A gente precisa cair na real. Esse tipo de situação aí é que acaba criando uma pressão desnecessária no elenco. Pra mim, soltou uma pérola daquelas de virar meme, né? Mas a gente vai falar sobre essa autoconfiança, né, da diretoria no elenco do Flamengo, tem razão pra tanto, e a falta de confiança, o descrédito total do trabalho do Mano Menezes diante da torcida do Fluminense. A pressão para demitir Mano Menezes cresce cada vez mais, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer a sua inscrição, seu like, a sua moral aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Aqui a gente fala sem rodeios, fala a verdade sobre futebol. Os bastidores, a gente revela o que tem que revelar, não tem essa de, mas e se? Não tem se. Tá acontecendo, a gente fala aqui. E essa afirmativa do José Boto, que é muito competente, diretor ali da base de scout do Flamengo, ela reverberou como um meme. Não vou dizer nem que reverberou bem, reverberou mal. Reverbera como uma piada, né? De uma forma jocosa. Dizer que o elenco do Flamengo é melhor do que 70% da Premier League é dizer que o time do Flamengo é melhor do que o time do Chelsea. E não é. E olha que o Chelsea disputa a Conference League, tá? E tá no grupo do Flamengo no Mundial. Vai ter a chance de provar isso daqui a alguns meses. Não é. Não é melhor nem do que o Crystal Palace, não é melhor nem do que o Derby County da Série B. Tá? Os times ingleses estão muito à frente, mas muito à frente. A gente não tem ideia de como eles estão à frente das equipes brasileiras. Como você não vai ter esses confrontos, né, fica fácil você falar, o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo é melhor do que tanto da Liga Francesa. Não vai ter o jogo para definir, né? Então a gente cria essa ideia de que, porque a Liga é fraca, vamos falar da Liga Francesa, que é muito ruim, muito fraca. Vou pegar o 7º colocado da Liga Francesa. Ele vence. Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Hoje vence. Esses times aí são atropelados. Eles são atropelados. E se ganhar o Campeonato Carioca, ganhar a Taça Guanabara, ganhar um torneio de um jogo só, que é uma Supercopa, contra um rival que não tinha nem técnico. Se isso torna a autoconfiança de um time para dizer que é melhor do que 70% da principal liga do mundo, e olha que os clubes ingleses não estão nem vivendo a sua melhor fase. O líder do campeonato inglês foi despachado com, não vou dizer tranquilidade, porque foi nos pênaltis, né? Mas com muita justiça pelo Paris Saint-Germain. Com muita justiça. O Liverpool tinha realmente, pela bola que não jogou, tinha que ser eliminado, né? Agora, por que essa confiança tão grande no elenco do Flamengo, né? Primeiro, que o Flamengo ele tem um elenco muito equilibrado. Ao contrário de boa parte dos clubes do Brasil, o elenco do Flamengo é muito equilibrado. Não dá pra gente fazer uma conta seguinte, quando todo mundo estiver à disposição, não vai acontecer isso. Não tem essa de todo mundo à disposição. Uma hora ou outra alguém entra no departamento médico. Uma hora ou outra alguém estoura. Não tem essa. Isso não existe, tá? A conta tem que ser feita com quem está à disposição hoje. Não é nem com quem vai entrar daqui a um mês. Eu não posso contar com o Pedro. Palmeiras não pode contar com o Paulinho. Isso não existe. Tem que contar com quem está jogando. E quem está jogando, se a gente pegar o elenco do Flamengo e foi campeão carioca contra o Fluminense, Luiz Araújo, Juninho, isso é elenco de Série C de campeonato inglês, galera. Para quem acompanha a Championship, que é o 6º campeonato mais consumido do mundo, pra vocês terem ideia, briga ali com o Campeonato Brasileiro. A Championship, o Botafogo, por exemplo, buscou jogador na Championship. O Palmeiras foi buscar jogador na Championship. Então a 2ª divisão inglesa, ainda assim, ela está no mesmo nível do Campeonato Brasileiro. Se você pegar as equipes que disputam a 2ª inglesa, é mesmo nível de Campeonato Brasileiro.
E aí eu não falo nem de jogador A, B, C, mas aqui tem o fulano. Fulano é titular da poderosa seleção do Uruguai, do Equador. Tá? Amigo, lá tem um jogador que é titular da seleção holandesa. Lá tem um jogador que é titular da seleção dinamarquesa. Mas a Dinamarca é melhor do que o Equador? Tá? Amigo, qualquer seleção hoje, qualquer time da Europa hoje, ele ganha de quase todas as equipes da América, não é só da América do Sul, não, da América como um todo, tá? Tirando Brasil e Argentina, tá? Se você coloca lá Dinamarca e Uruguai, eu acho difícil o Uruguai vencer. Pode ter jogador do Real Madrid, pode isso, pode ter aquilo e tal. A Dinamarca tem 4, 5 jogadores ali de elite, né? Mas o resto, a maioria, joga ou no Campeonato Dinamarquês ou na Championship. Então falar que um elenco hoje, como esse do Flamengo, campeão carioca, com sobras, total. Mas dizer que esse elenco é melhor do que qualquer clube da Premier League, que loucura, né? Que loucura completa. Mas quem tem boca fala o que quer. E nada como um dia após o outro para mostrar que o José Boto está certo ou que está redondamente errado. E eu fico com a alternativa B. Bom, se de um lado sobra confiança, né? Só falta dizer que vai ganhar a Copa do Mundo com esse elenco. Do outro, falta muita confiança. A torcida do Fluminense não aguenta mais Mano Menezes. O treinador, desde que chegou com desconfiança. Mas cumpriu a missão. A missão era não cair e o Mano Menezes não caiu. O grande erro do Fluminense foi renovar com o Mano Menezes, porque ele renova com esse objetivo. Mais uma vez, fazer uma temporada para não cair, porque não dá para esperar nada diferente do trabalho do Mano Menezes, na minha opinião. Mas eu vou chamar uma especialista em Fluminense, a jornalista Bruna Meloni, que vai contar como é que está a situação do Mano Menezes em relação a torcida do Fluminense. É isso aí, Guilherme. A pressão pela saída do Mano aumenta a cada dia. Na verdade, desde que ele chegou em julho do ano passado, a torcida sempre demonstrou muita resistência, falta de confiança. A torcida pede mais do que nunca agora a saída dele. E diferentemente de quando havia uma pressão pela saída do Diniz, pela demissão do Diniz, hoje o movimento é forte e não divide muitas opiniões. Na época do Diniz, antes de julho do ano passado, a gente ainda podia observar muitos torcedores favoráveis à permanência dele ou lamentando que tivessem que escolher por isso. Já com o Mano, a pressão pela saída, pela demissão, pela troca é muito grande, não há confiança nele, até porque o time se salvou da zona de rebaixamento, mas foi algo doloroso para a torcida, então a gente precisa aguardar. O clima não é de estabilidade, porque dia 29 o Fluminense estreia no Brasileirão, com isso a torcida relembra os momentos passados e quer, claro, segurança. Será que o torcedor tricolor toparia? Será que ele torce pelo retorno do Diniz? Diniz está disponível, saiu do Cruzeiro, demitido em janeiro, e desde então a torcida repete o nome dele nos comentários nas redes sociais, nas entrevistas. A torcida tem muita saudade e muito carinho pelo Diniz. Enquanto Mano Menezes remete a uma fase muito difícil, né, que foi justamente a fuga da zona de rebaixamento para evitar o rebaixamento, o Diniz remete à alegria pela Libertadores e pela Recopa. Então, ainda que ele tenha saído em um momento difícil, chegaram novos reforços, o torcedor tem muita confiança nele e é certo de que existe uma relação muito positiva, muito simpática entre o clube, o Diniz e a torcida. Pois é, a pressão está muito grande, já se fala no retorno de Fernando Diniz, 2 nomes circulam, tá? A boca pequena nos bastidores, vale lembrar que o Fluminense ainda é uma associação governada por amadores, né? Então os bastidores do Fluminense dão muita informação, né? Fala-se muito nos bastidores, a boca miúda, em Renato Gaúcho e Fernando Diniz, caso o Mano Menezes não consiga engrenar no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil que, com o que apresentou, com esse time, consiga engrenar no Campeonato Brasileiro. Pode acontecer, tudo pode acontecer no futebol, até o Mirassol ser campeão, mas as probabilidades são bem pequenas. Agora,
Será que vale mesmo, hein? Como disse a Bruna Meloni, um retorno ao dinizismo? Sei não, hein? Vou deixar o torcedor do Fluminense esquentar a cabeça com isso. Eu fico por aqui. Um abraço grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.